Simbora, galera colorada, simbora para mais um vídeo do canal, porque o Internacional perdeu para o Botafogo, quebrou sua invencibilidade de 16 partidas, teve confusão também, teve expulsão, vai ter desfalque agora contra o Curitiba na sexta-feira às 9h30 da noite no Couto Pereira. Moisés tomou o terceiro cartão amarelo, também vai estar fora, e o Mercado recebeu 2 cartões amarelos durante a partida e também vai estar fora. Em relação à lateral esquerda, pode ser que Paulo Vitor ou Tauan Lara assuma a posição diante do Curitiba, mas o técnico Mano Menezes falou sobre isso na entrevista coletiva. Eu vou botar aqui na tela a entrevista do nosso técnico, beleza? Mas antes vou te convidar para se inscrever no canal aqui, deixar o like para fortalecer a gente e o teu comentário também. Se tu quiser participar do sorteio, que a gente vai sortear uma camiseta oficial do Inter aqui também, o link vai estar aqui na descrição, vai direcionar diretamente aqui pro meu WhatsApp, beleza? Mano, boa noite. Perguntar sobre o jogo, claro, né? Mas também tem muita coisa para falar envolvendo o final, a reta final da partida, aquela confusão generalizada, a sua primeira derrota com um a mais em campo, o Inter acabou sucumbindo diante do Botafogo. Verdade. Boa noite a todos. Uma noite que iniciou bem, né? Com uma margem de 2-0 a favor e com um homem a mais. As coisas se encaminhavam para ser uma noite boa, mas em função de muita coisa, ao meu ver, e a única coisa que eu vou falar sobre a arbitragem, não vou falar mais nada. Acho que o jogo sempre teve conturbado, né? Sempre teve muito polêmico, ele iniciou polêmico, ele terminou polêmico. E quando os dois lados saem do jogo insatisfeitos, talvez se tenha um pouco de razão, né? Porque daí não é choro de perdedor, porque provavelmente o vencedor também vai achar que o jogo foi muito conturbado, tá? Eu acho que essa confusão mexeu com a gente, tirou a tranquilidade da equipe, porque a gente vinha bem no jogo, né? Mesmo sofrendo um gol acidental, que foi o 2-1, a gente, até por ter um a mais, né, controlava bem as ações. Me parece que aí foi o nosso grande pecado, não aproveitar aquele volume todo e a superioridade tal para criar chances mais claras, com mais qualidade, para definir o jogo com mais tranquilidade. O jogo foi ficando mais nervoso, perdemos primeiro Wanderson por um desconforto que não quisemos agravar. No intervalo, Alan Patrick relatou também, né, uma condição parecida, então já fizemos aí 2 alterações. E não voltamos tão bem exatamente com aquilo que queríamos, ser mais incisivo, ter uma presença de área maior. Juntei David Alemão um pouquinho mais para que tivesse essa presença de área. Puxamos Edenilson um pouco mais para trás, empurramos Pena, puxamos Pena, empurramos Edenilson, mas no fundo quase nunca resolvemos o problema, que era marcar o terceiro gol, que daria uma tranquilidade. O Botafogo fez um bom jogo, mesmo com um homem a menos, soube se defender e sempre tinha uma saída de contra-ataque. E quando nós erramos a bola, entregamos a bola exatamente por essa falta de um jogo mais qualificado, o Botafogo se aproveitou. Olhando o lance com toda a atenção possível do nosso terceiro gol, não vejo impedimento, mas é o protocolo, é a favor e contra, né? Temos que aceitar. É meio... A palavra certa eu não vou poder usar por falta de... por não cometer uma falta de educação, mas é um sentimento horrível você comemorar um gol daquele tamanho, com estádio, com todo mundo, e daqui a pouco o gol é anulado. Então você sente que tudo caiu, né, de novo, e aí tomamos um terceiro gol que não podia ser tomado, mas tomamos.
deixamos a desejar, não conseguimos construir o resultado, ou manter o resultado, ou aumentar o resultado que esteve na nossa mão. Vamos saber conviver com isso da mesma maneira como soubemos conviver até agora sem ter perdido. Quando se tem um trabalho, esse trabalho tem que sustentar exatamente os momentos que a vitória não vem. Quando a vitória vem, é tudo mais automático. Então, a partir de terça-feira, trabalharemos para voltar a vencer diante do Curitiba no próximo jogo. Mano, o Inter tem um aproveitamento excelente com a dupla Wanderson e Alan Patrick atuando. Casualmente hoje, a queda de rendimento da equipe coincide com a saída desses dois jogadores. O Inter está tendo algum tipo de dependência desses dois atletas que estão muito bem, e tomar 3 gols estando com um a mais se deve mais a erros técnicos e táticos cometidos, ou essa questão da intranquilidade citada por ti por conta da confusão? Tomamos um gol no 2-2, se não me engano, que tinham 4 jogadores nossos na bola. E a bola passou. Isso tem a ver com uma falta de uma consciência melhor naquele momento do jogo. E aí que eu me referi, que nos perdemos um pouco e deixamos de fazer as coisas certas, talvez, em função de tudo que aconteceu. Eu não acho que a gente estava criando tantas oportunidades claras já com Alan Patrick e Wanderson. Tínhamos o volume, chegamos do lado, chegamos pela direita, chegamos pela esquerda, mas o último momento sempre mais esbarrava na defesa do Botafogo do que nos nossos homens que chegavam na área para concluir a jogada. Trabalhamos contra outros adversários com mais espaço. Hoje tinha menos espaço. O adversário estava, principalmente depois que ficou com um homem a menos, ficou com suas linhas quase que todas dentro da área. Então se cria um outro jogo. E as soluções que temos que apresentar são mais complexas. E não tínhamos ainda as soluções complexas para resolver o jogo. Tentamos fazer quase tudo para tornar a equipe mais ofensiva, com mais presença de área. Tiramos laterais, colocamos ala, coloquei ponta jogando de lateral, cruzamos bola na área, trabalhamos por dentro, por baixo, mas não fomos eficientes o suficiente para fazer o que precisávamos fazer. Mano, você chegou aqui no Inter e você teve que dar moral para alguns jogadores que estavam sendo criticados por parte da torcida, como Edenilson e Rodrigo Dourado. Hoje, após o 3º gol do Botafogo, a torcida em coro cantou para o Daniel frangueiro, frangueiro, frangueiro. Esse é o trabalho que você vai ter que fazer novamente com o atleta, para aproximar o atleta da torcida. Enfim, como é que você vê esta reação da torcida? Era por Daniel? Era. A gente ficou em dúvida se era por Daniel ou se era de uma rixa do jogo para o goleiro deles. Era por Daniel. Eu não vi, olhando rapidamente, é verdade, uma falha a ponto de justificar ser chamado de frangueiro nos 3 gols que tomamos hoje. E eu procuro ser justo. E tenho que passar isso para os meus jogadores. Não pode uma pressão externa, porque isso ou por aquilo, logo... Achei muito estranho que essa semana, na véspera de um jogo como esse, saiu uma matéria falando sobre falha do Daniel num site importante local. Achei estranho, não era proporcional aquilo. E essas coisas eu não consigo entender no futebol. E isso direciona coisas para o torcedor que eu acho que não são justas. E eu não vou deixar acontecer como treinador do Internacional que isso se reflita no grupo e que isso destrua jogadores nossos, de novo, como já aconteceu no passado. Esse é o meu papel, é um dos meus papéis. Achei muito estranho. Tem coisas que são compreensíveis no futebol, mas tem coisas que não têm explicação. Achei aquilo sem cabimento nenhum. Você, numa semana que passamos e que jogamos os jogos que jogamos, que vencemos os jogos, que fizemos a pontuação que fizemos, e vamos jogar um jogo importante em casa, ter uma matéria dessa. Não consigo entender a lógica disso. Mas
talvez tenha alguma explicação que eu ainda não me adaptei o suficiente no meu retorno para casa. Então, vamos continuar trabalhando da mesma maneira. Tá? Peço ao torcedor do Internacional que também seja justo, que seja coerente. Eu sei que as derrotas, elas são duras sempre, elas principalmente quando se tem uma expectativa de construir vitórias, né? A gente se frustra e daqui a pouco volta. Mas não podemos ter esse tipo de comportamento de novo para sermos nós os nossos adversários. O nosso adversário já tem 19 na Série A. Tá? Vamos deixar que eles sejam os nossos adversários. Mano, ainda um gancho nessa tua resposta. Primeiro eu queria entender o que tu podes e o que tu vai fazer para não deixar isso acontecer. E aí, também pegando um gancho disso, o que o Mano fez no vestiário agora? Qual foi a tua leitura e o teu papo com os jogadores, se houve, em relação à interpretação de entender o que aconteceu, porque o Inter tinha um jogo na mão por 2-0 e o torcedor não consegue entender como um jogo ganho com 2-0, com um jogador a mais. Os jogadores, não sei se... E aí eu queria saber a tua opinião. Se houve algum abalo emocional, se houve algum abalo tático, o que aconteceu para levar a virada do jeito que levou? Não é para tanto. O futebol não tem essas coisas de abalo quando se perde uma partida. A gente perde. E às vezes perde de maneira estapafúrdia. Né? Acho que vocês acompanham futebol tanto quanto eu. Há poucos dias o Manchester City tomou uma virada em quantos minutos? O Manchester City, um dos maiores times do mundo, com os maiores jogadores do mundo, com o maior treinador decantado do mundo. Ele tomou uma virada em 3 minutos e deixou escapar uma classificação. E foram perguntar ao Guardiola, e o psicológico, ele não teve nem tempo de ter psicológico. Tem dias que as coisas começam a dar errado, você perde a tranquilidade, o ambiente do estádio já começa também a não ser tão confiante, né? Já começa aqueles murmúrios que tiram um pouco mais a tranquilidade. Mas não acho que esse foi a questão do jogo. Eles foram felizes. Nós não fomos tão eficazes. Eles foram. Outros jogos já ganhamos, em que o adversário talvez não merecesse perder também. O futebol é assim. Vamos trabalhar a partir de terça-feira para sermos melhores. Porque não tínhamos convivido ainda com uma equipe que jogasse tão atrás, que a linha tivesse tão baixa toda dentro da área. E não tivemos que ter outros comportamentos como tivemos que ter hoje. E temos que saber tê-los para ser melhores na próxima vez. Mas, Mano, quando as vitórias vêm, e até nós falávamos sobre isso, né, que um dos seus trabalhos era conter empolgação, né, tantos jogos invictos. Não sei nem se tinha empolgação no vestiário, mas se falava disso. E agora a derrota da maneira que foi, e pela maneira que acabou o jogo, é visível que teve um descontrole emocional de alguns jogadores que partiram para a briga. Né? Isso mostra um certo descontrole emocional. Além desse trabalho dentro de campo que você acabou de falar para ser melhor, há também um trabalho para não deixar, se hoje não foi o problema, não deixar esse descontrole emocional tomar conta para os próximos jogos e esse nervosismo voltar para dentro de campo para que os resultados não sejam negativos mais para frente. Você pensa num trabalho assim também para não deixar a coisa desandar? Como o jogo foi confuso o jogo inteiro, ele terminou como ele foi. Né? Não pode acontecer. Não deve acontecer. A gente deve se controlar melhor. Claro que deve se controlar melhor. Tá? Mas, às vezes, circunstância de lá de dentro do jogo, que a gente aqui fora não tem tanto conhecimento, né? Acaba no jeito que acabou. Infelizmente, não deve ocorrer, claro que não deve ocorrer. Né? Não tem sentido. Mesmo que tudo que aconteceu lá dentro, né, aconteça de novo, nós temos que saber nos comportar, encerrar o jogo, aceitar a derrota como ela foi, trabalhar para que ela não aconteça mais. E é isso que vamos fazer. Mano, boa noite. Boa noite. Além de tudo, você perdeu ainda jogadores com cartão, né? No caso do Moisés, que não vai poder jogar na sexta-feira contra o Coritiba. Eu queria voltar um pouco na sua coletiva de apresentação. Mercado também, né? O Mercado foi expulso também, é verdade. Onde você disse que o trabalho do treinador é oportunizar chances para que atletas da base possam ser escalados em algum momento.
Hoje no banco você não tinha nenhum lateral esquerdo de origem, a não ser o Lisiero, né, que estava no banco. Paulo Vitor e o Tauan não estavam na lista. Sem o Moisés para sexta-feira, é possível que a gente veja um garoto da base, como o Tauan Lara, que está com dificuldade de renovar o contrato por falta de oportunidades, ou o Paulo Vitor, que também foi investimento do clube nesse sentido, na lateral esquerda? Vamos ver, são os jogadores da posição. E eu sempre, prioritariamente, opto por um jogador da posição. Boa noite, mano. Resultado atípico, né, no seu comando no Internacional. O Inter jogou bem, mas não conseguiu administrar o placar. O que precisa fazer para não se tornar normal um abatimento ao tomar um gol do adversário? Não tínhamos convivido com isso e eu não senti abatimento quando tomamos o gol, a não ser o último, né? Porque aí você, além de deixar escapar a vitória, ainda está sendo derrotado, no meu caso, com a equipe pela primeira vez, juntos, né? Não vamos estar abatidos para jogar com o Curitiba. Vamos estar preparados para jogar com o Curitiba, como tem que ser. Já temos trabalho, temos consciência do que temos que fazer. E quando se tem isso, a primeira resposta, a primeira oportunidade que se tem, você tem que responder com força. É isso que nós vamos fazer na sexta-feira diante do Curitiba.